Olá, cursistas! Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, ao nosso curso, abordando na aula 4 sobre os itens do formulário de preenchimento do PDP. Neste módulo aqui, nós vamos entender e saber detalhadamente quais são os itens necessários para o preenchimento do PDP e a forma de preenchê-lo no guia que será disponibilizado para vocês através do instrumento de pesquisa na época que for de levantamento de necessidades de capacitação. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós devemos saber, como nós já havíamos abordado nos estudos dos slides anteriores, é saber que o plano de desenvolvimento de pessoas, tudo isso se inicia com o PDP, com o preenchimento desse PDP pelo órgão. E quem compõe esse órgão? Somos nós, servidores, docentes e técnicos administrativos, que deveremos estar colocando nossos anseios, nossos objetivos, metas, para que alcancemos juntos, e possamos elaborar o nosso planejamento e executá-lo. Então, o preenchimento de todos esses itens, desses campos que compõem o PDP, eles são de suma importância, que depende da redação desse campo para que possamos preencher e executar no ano seguinte. Então, como citado na aula anterior, anualmente os gestores, juntamente com seus servidores, eles precisarão preencher o formulário de levantamento das necessidades de capacitação. Esse formulário contém a maioria dos itens do PDP que são necessários. Então, como eu falei, vai chegar o momento em que vai ser disponibilizado esse instrumento de pesquisa, de levantamento de diagnóstico, para que vocês preencham, vocês gestores irão reunir com sua equipe de servidores para o preenchimento do levantamento da necessidade de capacitação de cada um. É importante entender também que esses itens eles são importantes e devem ser preenchidos de forma correta e mais detalhada possível, porque ali nós vamos vislumbrar as necessidades de capacitação de cada setor. Todas as necessidades de desenvolvimento dos servidores deverão constar no PDP, a fim de que o mesmo possa se afastar para ações de desenvolvimento. Ou seja, então, por que é importante esse PDP? Por que os gestores ali junto com cada servidor da sua equipe, que compõe a UFMA como um todo, devem preencher esse PDP? Por quê? Porque a partir desse planejamento que eu consigo vislumbrar os anseios e as necessidades de capacitação dos meus servidores, a UFMA entende então o quê? Que ali vão estar colocados o que cada um pretende, o que cada setor requer e necessita. Então, é importante preencher para que, quando você, servidor, por exemplo, docente, for se afastar para uma ação de desenvolvimento categorizada como um afastamento para pós-graduação stricto sensu, seja mestrado ou doutorado, essa ação de desenvolvimento que você pretende sair em 2021, por exemplo, ela já tem que estar ali constando no PDP que foi feito no planejamento no ano anterior, ou seja, no PDP de 2020. Então, se eu, servidora Graziela, quero sair para a pós-graduação, para o meu mestrado em gestão, em administração em 2021. Então, quando foi feito o levantamento de necessidade de 2020, eu deveria ter colocado o meu afastamento lá para capacitar, em nível de pós-graduação. Que aí, quando eu for requerer no ano seguinte, já vai constar lá no PDP essa ação previamente planejada como demanda. Então, é importante por quê? Porque para que o servidor possa se afastar, seja para qualquer ação de desenvolvimento. Quais são essas ações de desenvolvimento? Licenças, capacitação, que são aquelas de 30, 60 e 90 dias, para ações de capacitação em nível de programa de treinamento e também de pós-graduação em stricto sensu e realização de estudos no exterior. Então, fiquem atentos, servidores, cursistas, que quando vocês forem requerer suas licenças e afastamentos, é importante e vai ficar condicionada a ela constar no PDP do ano anterior.
Por isso a importância da gente preencher o nosso PDP, fazer esse levantamento das necessidades de capacitação, dos gestores estarem fazendo isso junto com seus servidores, para que a gente possa iniciar esse passo e amadurecer na questão do planejamento e execução institucional. Para que as necessidades de desenvolvimento também dos órgãos, né, no caso a UFMA, sejam preenchidas corretamente, é importante compreender o que cada item do formulário quer dizer. Vocês devem ter observado no exercício desse ano que nós enviamos, né, o instrumento de relatório por meio do SIG-RH, que foram preenchidas a demanda de capacitação de cada setor. Então, nesses itens, nesse PDP, ele foi colocado alguns itens que são importantes. Então, o primeiro item que eu considero como mais importante é que necessidade de desenvolvimento o órgão possui. Então, aqui vocês vão descrever a necessidade de desenvolvimento do servidor, né, da sua unidade. Então, para isso, a gente colocou aqui 3 perguntinhas básicas quando vocês forem formular essa necessidade, que é o que as pessoas necessitam, né? O que meu servidor necessita saber, necessita se aperfeiçoar, do que serão capazes se for atendida a sua necessidade, né? Aí eu vou ter que ter elementos para indicar em que vai melhorar se ele desenvolver tal necessidade, ter tal habilidade ou competência. Que resultado isso trará para a organização? Então, toda vez que nós formos preencher o levantamento de necessidades, atendendo esse primeiro item, que é o item chave, principal, motor, para os demais itens do PDP, é a necessidade. Então, o que os servidores necessitam, né? O que vai ser importante, o que eles serão capazes de fazer depois de atender essas necessidades. Então, e qual o resultado disso para a instituição? Então, são itens importantes que vocês podem estar levando para reflexão quando forem formular a necessidade de capacitação de cada um. Quais dados atuais ajudam a embasar essa necessidade de desenvolvimento? Esse é um campo facultativo, ou seja, não é obrigatório vocês preencherem. Mas nesse campo, ele descreve basicamente os comportamentos e resultados observáveis atuais do público-alvo, né? Aquele que está lá relacionado à necessidade dele. Então, demonstra um desempenho inferior ao desejado. Ou seja, é necessário refletir sobre quais informações levam a crer que determinada necessidade de ação de desenvolvimento é realmente necessária. Então, aí é reunir quais são os elementos realmente importantes para que aquela necessidade que aquele servidor está pretendendo, né, e está almejando, ela realmente é importante. Servidores, por exemplo. Servidores levam 4 semanas em média para concluir um processo interno de auditoria, que deveria ser concluído em 2 semanas. Apenas 40% dos servidores disponíveis para cursos EAD ingressam e concluem o curso porque não dominam o ambiente virtual. Então, aqui são exemplos que me colocam, se eu quero pensar uma necessidade de capacitação para eles ampliar os conhecimentos deles e habilidades em relação aos processos de auditoria, por exemplo, então eu tenho como um indicador, vamos dizer assim, os indicadores me levam a crer que essa necessidade ela é importante. Por quê? Porque o meu grupo de servidores ali, eles levam em média 4 semanas para finalizar um processo de auditoria, que na prática, né, que num processo devido ali, deveria ocorrer em no máximo 2 semanas. Então, isso é um indicativo que me mostra que essa necessidade realmente é importante para que o servidor adquira. E qual a área que melhor identifica a temática abordada? Porque lá no campozinho do PDP tem também a questão dos eixos temáticos, né? Que é a da necessidade de desenvolvimento. É um campo obrigatório. Essa é uma atualização da legislação, do decreto, em relação a essa questão de incorporação das macro e micro áreas, né? No anterior nós não tínhamos isso. Então, tentar identificar quais são as macro e as micro áreas que essa necessidade está englobada. Ao todo, são 75 temáticas disponíveis no sistema. Para cada necessidade, deve ser selecionada uma temática. Vocês não precisam saber, decorado direitinho, quais são todas essas 75 macro-áreas e nem micro-áreas, certo? Vão estar lá no campinho, no campo disponível,
quando vocês forem preencher as 75, e vocês vão escolher qual dessa temática associa-se melhor para atender a necessidade de desenvolvimento. Então, antes de selecionar determinada temática, verifique todas as opções disponíveis. Aí, eu vendo todas as opções, eu vou selecionar qual melhor atende, se encaixa, interrelaciona com a minha necessidade de capacitação. Caso a necessidade não se encaixe em nenhuma das opções, é possível selecionar a opção Outras não especificadas e informar a temática no campo aberto do formulário, caso souber, certo? Então, eu coloquei aqui que meu servidor, ele precisa... Uma das necessidades que eles colocaram foi ampliar conhecimentos e habilidades, por exemplo, na elaboração de planilhas eletrônicas, é um exemplo. Então, dentro dessa necessidade, eu vou ter que escolher um dos itens, tem lá a questão da macroárea, né, que é um campo obrigatório. Então, qual macroárea das 75 disponíveis no PDP lá no campo, vai estar lá nesse campo, corresponde a essa minha necessidade? Teria que ser alguma coisa relacionada à questão de gerenciamento, né, de ciências da informação, que aqui, por exemplo, nós colocamos alguns exemplos de temáticas disponíveis. Nós temos matemática, engenharia, saúde coletiva, direito, administração pública, economia, educação, ciência da informação, psicologia, dentre outros. Então, tem 75 áreas temáticas. Então, se a minha necessidade, a necessidade do meu servidor, eu enquanto gestora, tenho um grupo de 5 servidores e a maioria colocou lá como necessidade ampliar os conhecimentos e habilidades para a elaboração de planilhas eletrônicas, quando eu for preencher esse campo da macro área, eu vou identificar qual que melhor se relaciona com essa necessidade. Tomando como um exemplo aqui, a gente poderia encaixar no da ciência da informação, certo? É compreendido? Então, o que é importante, sempre eu falo, é a necessidade. A necessidade, ela é o ponto-chave para poder eu fazer e elaborar um bom PDP, né? De fazer esse levantamento das necessidades de capacitação dos meus servidores. Porque, às vezes, a necessidade, as pessoas pensam, servidores de modo geral, a maioria, eles colocam como uma coisa pessoal, né? Eu preciso de um curso de Excel, por exemplo. Será que isso é uma necessidade? Considerando a questão de que necessidade ela deve ser atendida não só por uma questão pessoal, mas principalmente ela deve descrever a melhoria necessária para as atividades, processo ou desempenho, considerando sempre os objetivos e o alcance da missão institucional, né, os objetivos estratégicos do órgão, no caso da UFMA, né, o que precisa ser melhorado, ampliado. Então, se eu penso numa questão de institucional, nos objetivos institucionais e não só pessoal, então não seria uma necessidade. Quando um servidor colocar lá e vocês preencherem, precisa-se de um curso de Excel. Isso não é uma necessidade. A necessidade, a redação melhor que descreveria essa necessidade seria ampliar os conhecimentos e habilidades em relação à elaboração de planilhas eletrônicas. Um exemplo, certo? Eu estou enfatizando a questão da necessidade porque ela é o ponto-chave para os demais itens do preenchimento. Então, na medida que eu tenho escrito e bem claro qual é a necessidade do meu grupo de servidores, ou as necessidades, eu consigo relacionar os outros itens, né? Como a questão da macroárea e os demais que virão, que são importantes para o preenchimento do PDP, como a questão da sub-área. A sub-área também, que é a microárea, né, a microtemática, ela também não é obrigatória, ela é um campo facultativo. E existem milhares de temáticas dentro dessa microárea também. E aí eles são disponibilizados ao todo 392 subtemáticas, é importante que ficam disponíveis no sistema, darem uma olhadinha e relacionar, sempre linkar com a temática, a subtemática que melhor representa, né, que melhor descreve a necessidade a ser atendida. Um exemplo, necessidade: aprimorar o conhecimento em ferramentas de liderança para promover um maior engajamento das equipes, para as equipes. Então, a temática que a gente poderia colocar:
Olha como a necessidade está colocada. Aprimorar o conhecimento em ferramentas de liderança. Não coloquei que, tipo, meu servidor, eu preciso desenvolver liderança para engajamento das equipes. Não, é sempre com o verbo no infinitivo e colocando a questão dos objetivos institucionais. Aprimorar o conhecimento de ferramentas de liderança, a fim de promover o engajamento das equipes. Essa é a necessidade. Qual seria a temática, né? Que é aquela macro que a gente viu no slide anterior. Então, a macro seria, né, a temática maior, seria dentro da administração pública, dentro dos roles que tem lá disponíveis no sistema, são 75, né, macro áreas. Então, a gente poderia encaixar, por exemplo, na administração pública. E na micro área, a gente poderia encaixar que é a subtemática, na questão de liderança, desenvolvimento de equipes, né, técnicas gerenciais de conflito ou qualquer outra que estiver lá disponível que esteja relacionada com essa necessidade. Essa necessidade, ela está associada a qual competência? É outro item que vem como campo obrigatório do PDP. A competência associada, ou seja, é importante para fins de agrupamento e classificação de necessidades de capacitação. Então, é uma competência associada. Se eu estou colocando que a minha necessidade, a necessidade do meu grupo, é aprimorar o conhecimento em ferramentas de liderança, né, a necessidade maior, então uma competência associada para isso, por exemplo, seria desenvolver o desenvolvimento de equipes. É uma competência associada, né? A gestão de conflitos, o gerenciamento de equipes, o autocontrole. Então, dentro das opções disponíveis que o sistema nos coloca, vocês poderiam estar linkando competências que se associam à necessidade maior, certo? É possível também, nessa opção, selecionar mais de uma opção de competência associada. E aqui nós colocamos alguns exemplos de competências associadas que estão disponíveis no sistema. Essa necessidade, o item 6. Essa necessidade de desenvolvimento é transversal para o órgão, ou seja, é comum para todos os grupos de servidores da instituição? Se sim, vocês vão marcar como sim, se não, né, vocês colocam como não. Mas o importante é sempre ser considerada como comum para todas as múltiplas unidades internas da UFMA. O público-alvo, aqui vocês vão preencher que é bem simples, vocês vão preencher se o público é de servidores técnicos ou docente, ou se são os dois, certo? Quais unidades, o item 8, quais unidades organizacionais serão beneficiadas pela ação de desenvolvimento? Aqui são as unidades organizacionais onde atuam os servidores, né? São servidores da PROGEP, por exemplo, são servidores da PPGT, a Pró-Reitoria de Planejamento, e por aí vai. Vocês vão estar localizando o ambiente organizacional dos servidores, a unidade de lotação. A ação, no item 9, a ação de desenvolvimento para essa necessidade deve alcançar quais unidades federativas? Aqui, em nível de federação, vocês colocam uma MA, Maranhão. No item 10, quanto aos agentes públicos, né? Aqui vocês vão botar a quantidade de servidores que atendem aquela necessidade principal lá que vocês colocaram primeiro. Então, para essa necessidade de desenvolvimento de equipes, né, de aprimorar os conhecimentos de liderança, quantos servidores da minha unidade colocaram essa necessidade? Se foram 4, vocês vão botar o quantitativo, que é a quantidade de servidores que almejam ou que precisam alcançar essa necessidade, certo? E aí, é isso. Por hoje é só, e daqui a pouco nós vamos dar continuidade sobre os demais elementos necessários, obrigatórios e facultativos para o preenchimento do PDP. Até breve!